Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom, estamos aqui juntos em mais um EBD, muito bom. Eu sou aluna da classe de EBD dos jovens e os nossos professores são o Tiago Silva e o Luiz Gustavo Guto, meu irmão. Hoje eu fui convidada para estar aqui compartilhando um pouco com vocês, da palavra de Deus, do nosso estudo bíblico na carta aos Coríntios. Espero que Deus fale ao seu coração como Ele falou ao meu. Amém? Feche seus olhos. Antes de orarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos professores pelo convite. Muito obrigada, tá? Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando com a nossa classe, tá bom? Então feche os seus olhos, vamos estar orando, falando com o Senhor, para que a gente possa começar aqui o nosso estudo. Deus querido, nosso Pai eterno, Senhor, como é bom, Deus, estarmos aqui, mesmo nas nossas casas, nos nossos lares, mas estar aprendendo e buscando a Tua face, Senhor. Não há nada melhor do que buscar a face do Senhor. Deus, fala conosco, Deus, renova a nossa fé, alimenta, Senhor, o nosso espírito por meio desta palavra, que possamos ouvir a Sua voz, Senhor, a Tua voz. Que o Senhor queria dizer quando essa carta foi escrita, cada palavra, Senhor, que possa entrar no nosso coração, Deus, e gerar vida. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Bom, então vamos lá. Diminuir um pouquinho aqui. Bom, então hoje a nossa lição é a lição 10. Um tesouro para levar e distribuir. Bom, então para nós começarmos, vamos pensar aqui juntos. Se você tivesse que falar aí, qual é um tesouro para você? Um tesouro da nossa sociedade, um tesouro do mundo. O que você diria aí? Um dos maiores tesouros do mundo? O que você considera um tesouro? Então, eu pensei em algumas possibilidades de resposta. Talvez o que eu vou colocar aqui pode ser que esteja entre o que você falou. Bom, talvez você tenha pensado que um dos maiores tesouros mundiais pode ser o quê? As 7 maravilhas do mundo. E no Brasil mesmo nós temos uma dessas maravilhas, que é o Cristo Redentor. Pessoas do mundo inteiro saem para vir aqui visitar o Cristo Redentor, porque é uma beleza, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, um monumento histórico. Tem aí Machu Picchu, que nós estamos vendo na imagem, é o Coliseu de Roma. Então, para alguns pode ser que sejam tesouros mundiais. Outros já vão dizer que os grandes tesouros da sociedade são as belezas naturais que nós temos. As lindas montanhas, os desertos, as diferentes fases da lua. Outros já podem dizer que é o quê? Aquela mesa farta. Oh, maravilha, né? Talvez você seja um desses. Fala assim, não, o grande tesouro é aquela pizza que você come assim, tá o queijinho até derretendo, de tão bom. Ou então, talvez para você, o tesouro pode ser o mamon, a riqueza, Qual o seu tesouro? E aí, mais uma coisa que eu acho importante nós pensarmos é essa frase que está aqui. De que valem todos os tesouros se eles não forem partilhados, Esses tesouros que foram falados acima, eles só são tesouros se nós pudermos usufruir deles, De que adianta nós termos lindas paisagens, rios, mares, se nós não pudermos entrar na água, nadar, De que vale nós termos, por exemplo, uma comida tão boa, um pãozinho desse aqui que nós vemos na imagem, delicioso, se nós não pudermos comer desse pão? Nós temos essas belezas que nós falamos que Deus compartilhou conosco,
Deus nos deu das belezas naturais, Deus nos deu o alimento, partilhou suas riquezas conosco, que até quando se trata de riquezas financeiras, quando nós pensarmos, por exemplo, os nossos pais, quando éramos crianças, nós precisamos que os nossos pais compartilhassem conosco as suas riquezas financeiras para o nosso sustento. Então, riquezas só são riquezas que são partilhadas. A Bíblia mesmo fala disso, não adianta a gente acumular riquezas, porque isso é vaidade de vaidades. Se nós temos recurso financeiro, é para compartilhar com o outro. Se nós temos um alimento, para compartilhar. Tesouros só são tesouros quando compartilhados. E aí tem uma pergunta que nós, enquanto cristãos, precisamos pensar, que é a seguinte pergunta: meu querido, nós, enquanto cristãos, qual é o nosso tesouro enquanto cristão? Qual o verdadeiro tesouro do crente? Nós, enquanto filhos de Deus, qual é o seu precioso tesouro? Se você falasse qual é o seu tesouro precioso que você tem de mais valioso, o que você falaria que é? Tesouro do cristão. Bom, a palavra de Deus nos diz que nós temos um grande tesouro. E esse grande tesouro é a nova aliança. Bom, se você não tiver visto a aula da semana passada, nós falamos sobre a nova aliança. O Guto falou sobre a nova aliança. Então, se você não tiver assistido, dá um pulinho no YouTube, baixa lá a aula, que tá muito legal. Tá bom? E esse é o nosso tesouro, essa mensagem verdadeira, essa mensagem preciosa, que não tem outra igual. Como nós estamos vendo aí na imagem, nós, enquanto estávamos distantes do Senhor, distantes de Cristo, longe do Senhor, nós éramos como essa terra, uma terra seca, uma terra árida, que não frutifica. A nossa vida era uma vida sem propósito, sem sentido. Nós estávamos vivos, mas nós não tínhamos vida verdadeira. Nós não tínhamos vida, mesmo estando vivos, né? Porque nós estávamos entregues ao nosso pecado. Uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido. Mas quando nós estávamos entregues no nosso pecado, Deus, por amor a nós, Ele entregou o seu santo Filho Jesus Cristo para morrer pelo nosso pecado. Ele se doou por nós para nos entregar o perdão. E quando Ele nos entregou o perdão, tirando o peso das nossas costas, a nossa terra seca e árida se torna uma terra verde, uma terra fértil, uma terra cheia de vida. Nós passamos a ter vida verdadeira, a nossa vida passa a ter sentido, ter propósito, né? E é maravilhoso viver uma vida ao lado do Senhor. A nossa vida é transformada. Não há tesouro maior do que esse é o nosso verdadeiro tesouro, né? Essa mensagem preciosa da salvação, da transformação que Cristo nos dá. Então, o verdadeiro tesouro que nós temos é a mensagem preciosa do Evangelho. A salvação que Deus dá a todo que crê. Então, se você receber Jesus no seu coração, falar, eu preciso de Jesus. E eu sei que Ele é o Filho de Deus, é minha vida. Para caminhar, eu preciso dele. Você está salvo. E este é um verdadeiro tesouro. É o maior tesouro que o cristão pode ter. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 4:6, fala assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, o que esse texto está dizendo? Esse texto ele faz uma associação à criação do mundo. No início do mundo, quando o mundo foi criado, antes do mundo ser criado, só havia trevas. Não havia sol, não havia estrelas, não havia mar, nem não havia os animais, era tudo trevas.
era vazio, sem forma e vazio. Mas aí Deus, na sua imensa sabedoria, falou: haja luz. E criou a luz e dissipou as trevas. E aí ele criou as coisas, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou os animais. E esse texto está fazendo associação com a nossa vida. O nosso coração era assim. A nossa vida sem Jesus era uma vida em trevas. Era uma vida em trevas, como o início da criação. Mas ele fez brilhar a luz na nossa vida. Através do sacrifício de Cristo, através do seu grande amor, fez brilhar a luz na nossa vida. E aí fala, e dissipou toda a treva do nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E hoje nós somos iluminados. Nós temos o conhecimento da glória de Deus. Nós sabemos quem é Deus. Conhecemos o nosso Deus. Amém? Então aqui nós temos agora nosso texto base de hoje, né? Então o texto da nossa lição é 2 Coríntios 4, de 1 a 18. Nós vamos passar por vários textos, vários versículos desse texto. Mas o versículo-chave é esse que está escrito aí, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então fica ligado aí que a gente vai falar desse versículo e de outros mais pra frente. Tá bom? Bom, então, primeira coisa, um tesouro para distribuir, né? Então, esse tesouro que nós temos, que nós estamos falando aqui, ele é um tesouro para distribuir. Bom, o primeiro tópico desse tesouro que temos, que é um tesouro para distribuir, está em 2 Coríntios 4. Fala assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Bom, então, gente, esse versículo ele é muito importante. Porque ele está falando que nós temos um ministério. Deus nos deu um ministério. Pelo que tendo esse ministério, que ministério é esse? O ministério da palavra. É o ministério do compartilhar as verdades divinas. Compartilhar esse tesouro que nós conhecemos. Mas esse ministério que nos é dado, ele nos é dado segundo a misericórdia. Eu não mereço compartilhar as verdades divinas, compartilhar da salvação. Eu sou pecadora, eu sou falha. Quem sou eu para falar dessas maravilhas? Mas é pela misericórdia divina que eu posso compartilhar. É pela graça de Deus. É um presente que Deus nos dá. Podemos pensar aqui, por exemplo, alguns homens da Bíblia, como Pedro. Pedro era um homem simples, né? Um homem inculto, não era um homem estudado, um homem simples, pecador, mas em uma só de suas pregações, mais de 3.000 pessoas foram salvas. Paulo, que é quem escreve essa carta, ele diz que ele se considerava o pior dos pecadores, mas mesmo se considerando assim, olha quantos textos foram escritos na Bíblia, né? Com a participação deste homem. Porque Deus escolheu, pela graça divina, nos redimir, nos salvar, mas não apenas nos salvar, nos dar o privilégio de, assim como Ele é compartilhador de vida, como Deus é doador de luz, doador de vida, nós possamos participar e nos tornar também doador de vida, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos falhos, isso é um verdadeiro presente. Participar da obra redentora é um privilégio dado por Deus. E é por saber que temos esse privilégio que não desanimamos, porque pela graça divina de nos fazer participantes, não desanimo de pregar, nós não desanimamos deste ministério. E aí, vem falando nos textos bíblicos como é que estes homens, como é que Paulo compartilhava essa palavra, como ele lidava com esse ministério. Então, vamos ler o texto bíblico, 2 Coríntios 4, 2, fala assim: pelo contrário,
Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Esse texto, ele está falando então que esses homens, eles não pregavam a palavra de Deus com astúcia. Ou seja, eles não buscavam enganar as pessoas com esta palavra, não queriam tirar vantagem de ninguém com o Evangelho. Eles não adulteravam a palavra de Deus. Né? O texto fala que eles buscavam a manifestação da verdade. Eles queriam que essa palavra fosse pregada na íntegra, como ela era. Eles não acrescentavam um i na palavra, um pingo, mas eles buscavam que essa palavra fosse pregada como ela era, porque eles queriam que essa palavra é vida. E ela por si só é suficiente. Não adulteravam a palavra. E é interessante que fala que tem algumas coisas na nossa vida que algumas vezes nós fazemos que são coisas vergonhosas. E de tão vergonhosas que são, acaba que muitas vezes nós acabamos ocultando, queremos esconder isso. Não quero que ninguém veja isso, porque é vergonhoso. Mas o texto fala que esses homens rejeitavam o que era vergonhoso. Eles não buscavam praticar aquilo que não agradava a Deus. E aí fala que o proceder deles era tão íntegro, tão verdadeiro, que diz que esses homens, eles podiam se recomendar. Eles falavam, olha aqui para a minha vida, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, porque Deus conhece os corações e sabe como eu tenho andado, como eu tenho procurado andar em retidão. Eram homens íntegros, que procuravam andar na verdade, procuravam andar de forma que agradasse a Deus. Andar com santidade, como o Senhor quer que nós sejamos. Né? Então, como precisamos aprender com esses homens, né? Que buscavam, entendiam que tinham um ministério, o ministério da palavra, da reconciliação, como eles foram reconciliados, nós podemos levar outros à reconciliação. Isso era por graça, é um grande presente. Por isso, nós não desanimamos. E eles pregavam essa palavra com verdade, sem adulterar essa palavra, buscando a manifestação da verdade, né? E mantendo sempre um proceder íntegro, agradável a Deus. E aí no texto bíblico também nós vemos que, apesar dessa palavra por si só, ela ser uma luz que brilha, apesar desses homens falarem com ousadia, com verdade, mesmo assim, essa palavra ela é encoberta para alguns. Encoberta para os cegos. O texto bíblico, 2 Coríntios 4, 3 e 4, fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o texto bíblico está dizendo que alguns veem, mas não enxergam, escutam, mas não entendem o evangelho, porque eles foram cegados pelo Deus deste século. Ou seja, eles se entregaram às paixões desse mundo, às suas próprias vaidades. São pessoas que têm maus pensamentos, más atitudes, que rejeitam a Deus. Tem alguns que falam, eu não creio nesse evangelho, eu não acredito nessa palavra. Eu não entendo que eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador. Pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a salvação. Então, para esses, o evangelho está encoberto. O evangelho está encoberto para esses, né? Mas, pelo contrário, para os que creem, para os que entendem que precisam do Senhor e de coração, abrem o seu coração para o Senhor e falam, vem, Senhor, se revela a mim. Para esses, o evangelho brilha como um claro dia de sol. Né? Então aqui nós temos a aplicação dessa primeira parte, que é a seguinte:
o coração de todas as pessoas que creem é iluminado pelo conhecimento da verdadeira luz, que veio ao mundo para iluminar a todo homem. Esse tesouro que os servos de Deus guardam no coração é o que devem manifestar aos homens. Então, esse tesouro que nós temos, que é iluminado para nós que cremos, deve ser compartilhado. E eu coloquei aqui algumas formas práticas, né, de compartilhar esse evangelho, de viver esse evangelho, né? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer, né, é essa imagem do equilíbrio aqui. Nós estamos nas nossas casas agora, ultimamente, né? Mas mesmo dentro de casa, nós podemos ser sal e luz. Temos que ser o equilíbrio dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, evitando o máximo possível de más conversas em casa, de brigas com os familiares, com os irmãos, né? Ajudando em casa no que for possível, de forma a não sobrecarregar para um ou para outro, não deixar o clima, o ambiente pesado, né? Ser voz de Deus na sua casa, paz de Deus na sua casa, porque assim nós estaremos testemunhando do Senhor, sendo a luz na nossa casa. Outra coisa que eu coloquei aqui, nós estamos em casa, mas mesmo em casa, isso é um incentivo inclusive da nossa igreja, tem sido falado nos nossos cultos com recorrência. Você pode comunicar com um colega por meio do telefone, às vezes um colega da faculdade, um colega da escola, né? Um amigo, para saber como essa pessoa está. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Essa pessoa vai se sentir valorizada, vai se sentir amada, vai receber o amor de Cristo através da sua vida. Outra coisa que eu coloquei, né? Talvez se você é uma pessoa que tem facilidade com redes sociais, que gosta disso, né? Talvez você possa usar as redes sociais para testemunhar do Senhor nesse momento que estamos em casa. Pode ser um canal de Deus para abençoar vidas, né? Outra coisa também, nesse momento, muitas pessoas podem estar com problemas de ansiedade, né? Algumas questões psicológicas mesmo, precisando de um suporte, né? Um suporte de um amigo, de um colega que esteja junto, ouvindo, caminhando. Então, você pode ser esse apoio, né? Para ouvir a pessoa, para estar junto, mesmo à distância. Uma outra coisa também, se você tem uma condição financeira um pouco melhor, nesse momento pode ser que alguém esteja passando por alguma dificuldade financeira, alguém próximo a você, né? E uma maneira que nós podemos nos colocar para abençoar vidas e testemunhar do Senhor é de forma prática também, né? Às vezes despendendo, né, recursos para abençoar vidas. Com certeza isso agrada ao Senhor. Bom, dando continuidade aqui então ao nosso estudo, segunda parte da lição de hoje, é que esse tesouro que nós estamos falando até aqui, ele é um tesouro confiado a vasos frágeis. Bom, olha que interessante, vamos ler aqui a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:7 fala assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então tá falando que esse tesouro ele está em vasos de barro. Muito interessante esse texto. Por quê? Antigamente, quando esse texto foi escrito, os vasos de barro, eles eram vasos a preço muito baixo, baixo custo, né? E aí, eram de fácil acesso, as pessoas compravam com facilidade e eram vasos frágeis, né? Que poderiam quebrar com facilidade, né? Eram fracos, digamos assim. E aí esses vasos, eles tinham uma grande utilidade. As pessoas usavam para colocar as lamparinas dentro dos vasos. Então as pessoas pegavam as suas lamparinas, colocavam dentro do vaso, o vaso servia de suporte para aquela lamparina. E aí, com isso, a casa era iluminada. Olha só que legal.
né? Então esse versículo está fazendo associação a isso. Esse texto está dizendo que nós somos esse vaso. Eu e você somos como vasos de barro. Nós somos frágeis, né? Nós somos fracos de alguma forma. Mas dentro de nós tem um grande tesouro. A luz do Senhor. A luz de Cristo. E essa luz, quando está dentro de nós, ela ilumina a nossa vida, ela ilumina a nossa casa, ela ilumina e tem poder até para iluminar a sociedade inteira e o mundo como um todo. Muito linda essa verdade. E aí, a Bíblia diz então que nós somos vasos que não se deixam quebrar, apesar de sermos vasos de barro, que não se deixam destruir, apesar de sermos vasos frágeis, apesar de sermos vasos fracos, né? E aí, o texto bíblico fala que esses vasos fracos, Paulo, ele falava que se considerava um vaso fraco, mas ele passou por diversas tribulações, por diversas dificuldades. A Bíblia fala que ele foi atribulado, ele foi perplexo, ele foi perseguido, foi abatido. Mas diante de todas essas dificuldades que ele passou, não importava a dificuldade que fosse, o tesouro que estava dentro dele, a luz que estava dentro dele o fortalecia o vaso fraco para que se torne forte e passar por tudo isso, porque ele podia passar por tribulação, mas ele não era angustiado. Ele podia passar por perplexidade, mas ele não desanimava, mesmo que perseguido, ele sabia que ele não estava desamparado. O Senhor estava com ele. O Deus dos exércitos era o seu refúgio. Ele podia estar abatido, mas ele nunca era destruído. Nunca era destruído. E é muito interessante nós vermos isso, né? Olha só o que fala o texto bíblico aqui. Esse versículo, ele é muito importante. Ele fala assim... Versículo 12, capítulo 2 Coríntios 4:12. De modo, Paulo falando, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então olha só o que Paulo fala. Ele fala que nele operava a morte, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele está falando com a igreja. Então ele está falando que ele passava por perseguições, por diversas tribulações, era abatido. E isso operava nele a morte, eram dificuldades que ele vivenciava. Mas ele passava por isso tranquilo, em paz, na certeza de que isso que ele estava passando geraria vida nos outros. Ele passava por lutas para que a mensagem do Evangelho, esse tesouro, essa mensagem transformadora, vivificadora, poderosa, chegasse até as pessoas e transformasse para que os outros tivessem vida. Ele estava disposto a sofrer para que você, para que aquele que estava recebendo a mensagem tivesse vida. Então, isso é um grande exemplo para nós. É um grande exemplo para nós, né? Então, vamos ler 2 Coríntios 4, de 10 a 12, porque diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. Então esse versículo ele nos ensina muito. Porque primeiro fala que Paulo ele estava disposto a sofrer com uma situação de morte mesmo. Tribulações, perplexidade, o que fosse, para que a vida chegasse meus irmãos, para que eles conhecessem a palavra, para que eles conhecessem o Evangelho. Mas também fala, como nós já falamos antes,
que eram homens que procuravam a santidade, que eles estavam dispostos a matar, a fazer morrer o seu homem mortal, a sua natureza carnal, né? Seus maus pensamentos, seus maus desejos, seus maus hábitos, as suas más práticas, seus lábios impuros, para que eles pudessem pensar aquilo que Cristo pensa, agir como Cristo pensa, falar como Cristo pensa, ou seja, mortificar mesmo a própria natureza para que a natureza de Cristo aparecesse neles. E isso é lindo de pensarmos também, porque era dessa forma que a luz de Jesus ia brilhar, né, no vaso de barro dele, né? Então era dessa forma que ele iria refletir a luz de Cristo, ia brilhar a luz do Senhor. E isso é válido para os nossos dias hoje. Nós somos vasos frágeis, mas nós temos que, como Paulo, estar dispostos a nos entregar pelas pessoas, né, para que as pessoas possam também conhecer essa palavra e passar por lutas, por tribulações, sem nos abater, sem sabendo que nós temos um Senhor que nos fortalece. Por mais que nós tenhamos dificuldades, soframos em nome de Cristo, nós somos felizes, alegres, né, pelo trabalho que tem sido feito. E como eles, buscando a santidade, mortificando para a carne, para que possamos viver para Cristo. Mas além dessas tribulações, dessas perseguições em nome do Evangelho, nós passamos também outras tribulações diversas, outras dificuldades da vida, doenças, né, como a dificuldade atual que estamos vivendo, né, que é essa questão toda da pandemia. Mas também sabemos que diante de toda essa dificuldade, o Senhor nos sustenta. Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele cuida de nós. Amém? Temos que crer nisso, independente do que esteja acontecendo na política, o Senhor está no controle. E isso nos dá paz. Como esses homens tinham paz, que mesmo na tribulação não eram angustiados, mesmo diante da perplexidade não eram desanimados. Que sejamos assim também, tenhamos essa paz, essa confiança no Senhor. Bom, então a nossa aplicação da segunda parte: sofrer por Cristo e com Cristo é inevitável. Jesus Cristo sofreu por nós. E esses homens, quando eles sofriam por amor do Evangelho, eles estavam refletindo ali o sofrimento do Senhor, que morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida. Nós também devemos sofrer as cargas uns dos outros, né? E estar dispostos a pagar o preço da pregação do Evangelho e do mortificar a nossa carne para que outros tenham vida. Mortificar a nossa carne para que a vida de Cristo se manifeste em nós, para que a vida de Jesus seja vista em nós. Quanto você está disposto a sofrer por causa da obra de Cristo? Nós então, gente, temos aqui inúmeras razões para não desanimar na distribuição do tesouro. Nós temos um tesouro precioso para distribuir. E nós temos muitas razões. Não podemos desanimar nesta distribuição. Vamos ver algumas razões que nós temos para não desanimar na distribuição desse tesouro precioso. Primeira coisa, nós temos o sustento diário do Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Nós temos uma grande promessa para ser lembrada. Vamos ler. A palavra de Deus fala assim. Vou ler o 13 e o 14. Diz assim no 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, se nós cremos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele perdoa pecados, que Ele nos salvou, que transformou a nossa vida, nós cremos. Então, se nós cremos, nós falamos. É isso que o texto bíblico está falando. Eu criei, por isso é que falei. Se nós cremos, nós falamos.
Então nós falamos porque nós temos essa fé em Jesus que nos sustenta. A fé no Senhor Jesus nos sustenta. E aí nós temos uma promessa para ser lembrada. Que promessa é essa? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nós temos um Cristo, nós cremos em um Cristo vivo. Ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, está à destra do Pai. E ele vai vir para nos buscar, para nós passarmos a eternidade com o Senhor, usufruindo da sua presença. Mas essa vida eterna, ela começa aqui na terra, quando nós recebemos o Senhor no nosso coração. E aí nós temos essa esperança viva, uma esperança que alegra o nosso coração. Olha só o que o texto bíblico fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. Então, nós não podemos nos preocupar com aquilo que vemos, com as dificuldades desse tempo, com as dificuldades desse tempo, né? Com as doenças, com as pandemias, né? Com a dificuldade da pregação do Evangelho, com a perseguição, né? Com a pressão que sofremos para não falar de Jesus, com a caretice que pode parecer ser careta. A gente não se preocupa com isso, a gente fala com ousadia. A gente não olha para essas coisas do presente. A nossa visão, ela está focada no céu, ela está focada no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então, nós não atentamos o nosso olhar, porque as coisas que nós vemos atualmente, todas elas vão passar. Todas elas vão passar. Mas, como o próprio nome diz, a eternidade é eterna. Então, a vida com o Senhor, ela é eterna. Essa promessa que nós temos para ser lembrada, ela é eterna. E é isso que arde no nosso coração. É isso que deve arder no nosso coração, que deve mover as nossas atitudes. Saber que nós somos peregrinos nessa terra, que estamos de passagem, que devemos viver aqui plantando frutos para a eternidade, né? Plantando riquezas no céu. Quais são os resultados dessa pregação? Quais são os resultados de espalharmos esse tesouro? Versículo 15 fala assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que lindo isso! Está dizendo que quando nós falamos da palavra de Deus, essa graça salvadora, essa graça que nos alcançou, ela se multiplica. Ela chega a muitas vidas, chega a pessoas. A graça de Deus se multiplica, o amor de Deus se multiplica. E quando as pessoas são alcançadas com essa graça, essa graça se torna em abundante ações de graças por meio de muitos. Esses que recebem ao Senhor e são salvos e ganham vida, eles louvam a Deus. Se tornam em grandes ações de graças, a louvor ao Senhor. E fala que Deus é glorificado, isso é para a glória de Deus. Então nós devemos falar para a glória de Deus. Amém? Porque vidas estão sendo salvas quando a gente fala. Estamos plantando semente de vida no coração das pessoas. E nós somos renovados. Nós somos reanimados quando a gente prega, quando a gente evangeliza, quando a gente distribui esse tesouro que é a mensagem do Evangelho. Então fala assim, versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, por mais que o nosso homem exterior se corrompa, por mais que as dificuldades da vida me cansem,
Por mais que eu esteja exausto, fraco talvez na carne, mas o meu espírito, ele é renovado no Senhor. A minha alma, meus pensamentos, eu tenho alegria no Espírito Santo, alegria no Senhor. O meu espírito, ele é renovado, meu homem interior é renovado. E isso é o mais importante, isso é o melhor, porque pode acontecer o que for. Eu tenho a paz de Deus, eu tenho a presença de Deus na minha vida que me sustenta. E aí, mais uma vez, falando do valor incomparável da glória eterna. Nós temos uma glória eterna de valor incomparável, valorizemos isso. Amém, gente? Então, para nós finalizarmos, concluirmos o nosso estudo, quero ler uma frase que diz assim: que tesouro levamos conosco? Um tesouro precioso que transformou e transforma as nossas vidas diariamente. Mas esse tesouro não é pra gente guardar, é pra gente distribuir. Eu achei muito interessante uma pergunta que vem na lição. Essa pergunta que vem no estudo bíblico, na revista, e essa pergunta é a seguinte: será que os cristãos contemporâneos, a sociedade atual, temos falado tanto da igreja, do pastor, dos eventos que a gente faz, de tantas outras coisas do dia a dia, do futebol, dos filmes, das séries que a gente gosta. Mas será que nós temos falado na mesma proporção desse grande tesouro, o mais precioso tesouro que nós poderíamos ter e que nós temos? Será que temos falado desse tesouro precioso que temos? Então, isso é muito importante, muito importante. Uma grande verdade que quero dizer é que, com certeza, você conhece alguém que ainda não recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Nesse momento, talvez você consiga pensar em mais de uma pessoa, da sua família, da sua escola. Bom, essa pessoa, nós que somos cristãos, a nossa terra, que antes era seca e árida, já foi transformada e hoje nós temos terra fértil. Não há trevas mais no nosso coração, hoje no nosso coração há luz. Antes nós tínhamos fome, porque há um vazio dentro de nós. Mas Deus, Ele fala que Ele é o pão da vida. Nós tínhamos sede, mas Ele fala que Ele é a água que sacia todo homem. Nós fomos saciados. Nós não temos mais fome. Mas na sociedade há muitos que estão com fome. Nós temos o pão. Jesus é o pão da vida. Nós temos a água. Há tantos na nossa sociedade que ainda tem a terra seca e árida. Porque se a pessoa ainda não conheceu o Senhor Jesus, não recebeu como seu Senhor e Salvador, ela ainda tem a terra seca e árida. Seu coração ainda é trevas, mas nós temos a luz, nós vamos guardar a luz só para nós. Que nós sejamos esse canal de Deus para apresentar esse tesouro precioso que nós temos, que é a vida que o Senhor Jesus traz. Essa mensagem preciosa da salvação que transforma as nossas vidas e traz vida aonde não há. Amém? Então, é essa mensagem que nós temos aqui para hoje. Amém? Espero que vocês tenham gostado, participado aí com a gente. E que sejamos então esse canal de Deus aí para abençoar vidas, levando esse tesouro que o Senhor nos deu. Muito bom estar aqui com vocês, fiquei muito feliz. Espero que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês. Vamos procurar aí manter o nosso contato com a galera da nossa sala, seja por meio do WhatsApp, E daqui a pouquinho temos o nosso culto. Então fique ligado aí, também nas próximas EBDs. Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus.
Tchau, tchau.